Um. Boa noite, companheiros vestibulantes de toda a região noroeste do estado do Ceará. Estamos mais uma vez aqui no Colégio Campeão de todos os vestibulares da UVA, mais uma vez para traçarmos alguns comentários inerentes à prova de Ciências da Natureza, notadamente à prova de Biologia. Estamos aqui com o professor Wellington Medeiros, que logo estará aqui comentando a prova de Conhecimentos Gerais. E aqui ao nosso lado o professor Sérgio Vasconcelos, que vai fazer um comentário prévio, breve, em relação à prova de Conhecimentos Específicos. A prova ela não trouxe, digamos, algo de novo. Foi uma prova que basicamente ela foi extremamente objetiva, por assim dizer. É uma prova que ela veio bem elaborada, não tivemos nenhuma alteração de forma substancial em relação às suas alternativas, nenhum item, nenhuma alternativa. E a diferença que a gente percebe em relação aos anos passados é que realmente a prova ela veio bem heterogeneizada, por assim dizer. Uma prova que ela trouxe vários assuntos que foram abordados, mas com temáticas que certamente aquele aluno fera que participou do cursinho preparatório ao longo dos 3 meses passados, 4 meses passados no Colégio Luciano Feijão, então com certeza ele logrará isso. A prova ela trouxe temáticas em relação à ecologia, trouxe temas em relação também a uma questão sobre aberrações cromossomianas, contemplou questões de zoologia, questões de bioquímica, de fisiologia, de evolução, de genética, uma questão sobre respiração celular, uma sobre divisão celular, trazendo não a questão só da coxina, mas também da vimblastina, e também questões em relação à parasitologia. Trazendo a diferença em relação à questão de parasitologia, porque ele queria tanto o homem atuando como hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário em relação à Taenia solium. Então foi uma prova boa, foi uma prova legal, uma prova que foi extremamente bem estruturada. Está de parabéns à equipe de Biologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú que elaborou a referida prova. E sucesso total para os nossos alunos, já que tiveram um acompanhamento direto nesses últimos 4 meses para que realmente ele pudesse fazer uma prova de excelência. Então quero desejar boa sorte a todos e passar a bola aqui para o nosso amigo Wellington Medeiros, que vai fazer um comentário breve em relação à prova de Conhecimentos Gerais. Uma boa noite a todos que acompanham o Colégio Luciano Feijão pelo Facebook. Vou comentar um pouco sobre a prova de Conhecimentos Gerais de Biologia. Em relação ao assunto, cobrou na questão de número 55, o assunto de ecologia, trabalhando sobre cadeias e telas alimentares, um tema que já vem muito batido na UVA. Ele traz o seguinte ponto: sobre as cadeias e teias alimentares, todas as afirmativas estão corretas, exceto. Nós temos como gabarito da questão 55, letra A, que ele tem o seguinte tópico: a etapa inicial de uma cadeia ou teia alimentar corresponde aos consumidores primários. E quem está estudando, vem se baseando nos materiais que o Luciano Feijão vem divulgando, sabe que a base de uma cadeia, uma teia alimentar, são os produtores, indivíduos do tipo autotrófico e não os consumidores primários. Na questão de número 56, tem um assunto também que ele trabalha sobre compostos orgânicos da biologia, no caso, com base na célula. Trabalhando os carboidratos, os lipídios, as proteínas, e ele traz o seguinte conceito no contexto: diversas moléculas são fundamentais ao funcionamento das células e, por consequência, dos seres vivos. Sobre essas moléculas, todas as afirmativas seguintes estão corretas, exceto. Então, a questão trabalha de número 56, as enzimas como uma resposta. Por quê? A questão trabalha dizendo que as enzimas que têm função de catalisadores possuem uma natureza lipídica. E sabemos que as enzimas, com a ação de catalisador, têm uma natureza proteica, não lipídica. Em relação ainda à questão, trabalhou com os carboidratos, sendo uma reserva de energia, os lipídios também como reserva de energia, e trabalhou o DNA como material hereditário, o qual vai ser transmitido ao longo do tempo. Na questão de número 57, ele falou o seguinte ponto: em relação aos processos de passagem de partículas sólidas através da membrana plasmática, pode-se afirmar. Então o assunto era citologia, ele puxou um tópico falando sobre membrana plasmática e queria saber os transportes, a diferença entre passivo, ativo, o processo chamado de fagocitose e exocitose. E a questão de número 57 tem como gabarito letra B, diz da seguinte maneira: a fagocitose é um tipo de endocitose e está relacionado com o mecanismo de defesa dos seres humanos. Corretíssimo, porque a fagocitose ingerir partículas sólidas, e sabemos que a maioria das vezes as partículas podem ser estranhas ao organismo, e esse é um método de defesa do corpo executando. Na questão de número 58... Nessa questão, é bom que se faça o aluno, ele deve lembrar notadamente de um fenômeno chamado de apedese.
que é aquela capacidade que tem não é, notadamente o leucócito, de atravessar a fina parede do capilar para atacar e fagocitar partículas estranhas, notadamente bactérias. Envolver e fagocitar. A diapedese ela poderia ser citada nesse caso aí de fagocitose. Bom conceito. Continuando ainda em relação à prova geral, a questão número 58 trouxe respiração celular do tipo aeróbica. Em seguintes tópicos. Tópico número 1 diz a fase aeróbica da respiração celular, chamada de ciclo de Krebs, que ocorre no citosol, e a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. O item 1 está errado porque o ciclo de Krebs, no caso a segunda etapa da respiração do tipo aeróbica, ocorre nas matrizes mitocondrial e não no citosol. O número 2 tem o seguinte conceito: todas as etapas do ciclo de Krebs ocorrem 2 vezes por molécula de glicose degradada. Corretíssimo. Porque lembrando que na respiração a molécula de glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Por consequência, irão ocorrer 2 ciclos de Krebs por consequência desse processo. O tópico 3 tem, para cada molécula de glicose degradada, são liberadas 6 moléculas de CO2, 4 delas no ciclo de Krebs. Também está correto em vista que, para o ácido pirúvico quebrado entrar no ciclo de Krebs transformando-se em acetil-CoA, necessita ser liberado um CO2. Como são 2 ácidos pirúvicos, serão liberados 2 CO2. E vale lembrar que ocorre 2 ciclos de Krebs para cada molécula de glicose. E cada ciclo de Krebs libera 2 CO2, totalizando no total 6, como a alternativa 3 trazia. O 4 diz o seguinte ponto: a falta de oxigênio na célula interrompe a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa podendo levar à morte. Também corretíssimo, lembrando que a respiração do tipo aeróbica, como ele citou no contexto, depende da presença de oxigênio para ocorrer. A questão de número 59 trouxe um tópico importante. Vimboplastina é um alcaloide utilizado no tratamento do câncer. A substância impede a formação de microtúbulos, interferindo no processo de multiplicação celular, logo ela atua diretamente na. Então, vale lembrar que essa vimboplastina é um inibidor, no caso do tratamento do câncer, que vai inibir um processo em uma etapa chamada de anáfise, ou seja, não vai ocorrer a migração dos cromossomos. Por consequência, nós temos como gabarito da questão de número 59 a letra D, não ocorre a migração dos cromossomos. E a questão de número 60, como já foi exposto anteriormente, trabalha tenia sólio, no caso, trabalha no homem tanto como hospedeiro definitivo como hospedeiro intermediário. Lembrando que os alunos são acostumados a trabalhar tenia sólio, o porco como intermediário e o homem como definitivo. Então a questão já trouxe um debate a mais, da seguinte maneira: no ciclo evolutivo da tenia sólio, o homem pode atuar tanto como hospedeiro intermediário como hospedeiro definitivo. A forma de infestação nessas duas situações ocorre respectivamente com. Então, a letra A tem o seguinte conceito: ingerir ovos de tênia e comer a carne de porco contendo cisticerco. Esse é o gabarito da questão. Por que não vencer a letra B? A letra B diz: ingerir ovos de tênia e andar descalço. Várias vezes, quando trabalha esse andar descalço, relaciona-se mais ao amarelão. É uma doença causada por um nematelmito e não platelmito, como a tênia é. A letra C tem comer carne de porco contendo cistos secos e andar descalço. Quando ele comer a carne de porco contendo cistos secos, ele vai ser o definitivo e não o intermediário. E a letra D tem beber água não tratada e tomar banho em lagoas contaminadas por cisto seco. Não bate em questão ao hospedeiro intermediário e definitivo. Então, um aparato geral da prova de biologia da UFO, vestibular 2017.1, trabalha-se vários assuntos, como vocês puderam observar, só para quem está acompanhando. Gabarito da questão de número 55, letra A, da questão de número 56, letra D, da questão de número 57, letra B, da questão de número 58, letra C, questão de número 59, letra D e questão de número 60, letra A. Esse é o gabarito da prova geral de biologia. E agora eu passo a bola para o meu amigo Sérgio Vasconcelos, comentando a específica. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar aqui um comentário geral na prova de específica, que há alguns anos ela já vem com um novo formato, né, em algumas questões, e às vezes muito dinâmica, interagindo com outros assuntos. A primeira questão diz o seguinte: a expressão com os olhos que a terra há de comer. Isso é uma expressão que tá nos referindo a uma decomposição. O termo está entre parênteses porque quem come não é a terra, e sim os decompositores. Bactérias e fungos fazem uma decomposição, convertendo a matéria orgânica em matéria inorgânica, né? Então, o candidato teria que observar esse detalhe e marcar decompositores, que era o item C de casa. A segunda questão é uma questão sobre síndromes, as aberrações cromossômicas. A questão deu um cariótipo de 47 cromossomos X e Y, estão afetando os meninos. No caso, a questão especificou
o par 18. Então nós temos uma trissomia do par 18 aí, no caso vai ser um par no cromossomo autossômico. Poderia afetar também as meninas, mas a questão especificou os X e Y dos meninos. Então, como altera a quantidade de cromossomo, aumentou apenas um, então isso é uma aneuploidia. Uma aneuploidia do tipo numérica e não estrutural. A terceira questão de zoologia. Qual foi a síndrome abordada aí? De Wartes. A terceira questão foi sobre zoologia, apenas características dos filos, tá? Poríferos, selenterados, platelmintos, moluscos e artrópodos. Eram itens diretos, característica direta, não tinha muita dificuldade. Por exemplo, artrópodo, era só pegar o pé da letra, artro, articulação e podos, patas. Sabendo disso aí, já daria para matar a questão. Eram 5 itens, e aí analisando esse item, já resolveria a tua situação, tá? A quarta questão, uma questão sobre células e suas funções. Por exemplo, macrófago, fagocitose, plaquetas, coagulação sanguínea, fibroblasto, proteína das fibras, plasmócito, produz anticorpo e imunoglobulinas, cones, ligada à visão, percepção das cores, tá? Era só saber a função dessas células. Muito simples. A quinta questão é uma questão que muito aluno erra por causa do dia a dia. HDL não é o bom colesterol. LDL não é o mau colesterol. Quem é bom ou quem é ruim aí é o teor de proteína. O HDL é bom para a saúde não porque tem pouco colesterol, mas porque tem muita proteína que vai conseguir fazer o transporte desse colesterol. O candidato teria que saber ter essa noção de HDL e LDL. Tanto é que no item ele afirmou por que é que o HDL é de alta densidade. Então teria que saber que essa densidade é avaliada pela proteína e não pelo teor de colesterol. Então esse item foi muito forte aqui na questão. Tá? Teria que saber esse detalhe e aí acertaria a questão, deduzindo que no caso, por ter uma baixa densidade, o LDL deixa o colesterol se acumular na artéria, causando, por exemplo, os infartos. A questão 6 cobrou do candidato sobre a dieta de proteína em relação à excreção de ureia. No caso aí é o ciclo da ornitina. A dieta à base de ureia aumenta a excreção, a dieta à base de proteína aumenta a excreção de ureia, porque a proteína vai ser hidrolisada, libera os aminoácidos, passa pelo ciclo da ornitina a nível hepático, e isso faz excretar o maior teor de ureia, tá bom? No caso seria o item A. Sétima questão foi uma questão já, essa foi muito batida já, né? Tem muitos livros, a respeito da relação entre o homem e o macaco. Teria que saber que o homem não surge do macaco. O homem e o macaco possuem um ancestral comum, né? E os dois são primatas, possuindo até essa ordem aí a sua semelhança taxonômica. Tá? Esses 2 detalhes fariam o candidato acertar a questão. A questão número 8 de organelas, somente função da organela complexo golgiense. Bastava saber que o complexo de Golgi tem uma relação com o retículo endoplasmático, seja ele liso, seja ele rugoso. O lipídio que vem do liso vai para o complexo golgiense e a proteína que vem do rugoso também. Chegando lá, vão ser transformados, vão ser armazenados, empacotados e secretados. Tá? Portanto, dá o item C de casa. A questão de número 9, questão de genética, apenas conceitos de genética. Gene, feito de DNA, localização do gene, cromossomo, conceito de segunda lei de Mendel, segregação independente, saber apenas os conceitos mataria a questão. E a 10ª questão, uma questão muito ligada também à geografia, tá? Era sobre o equilíbrio populacional. Era ter uma noção que o equilíbrio é manter a dinâmica constante da população, tendo por relação natalidade,
mortalidade, imigração e emigração. Teria que ter a noção desse crescimento vegetativo em relação aos movimentos de indivíduos. E aí daria o equilíbrio populacional, dando, portanto, o item A. Tá? Então foi uma prova tranquila, né? Muito bem trabalhada pela gente nesses quase 4 meses de aula, bem como no aulão que ocorreu ontem para o nosso alunado e o alunado que veio conhecer as nossas dependências estruturais e de conteúdo e que concluíram que se deram bem porque participaram do aulão e viram as dicas que foram dadas e foi um sucesso. No mais, um prazer e boa sorte. Boa noite.